Eu sabia que esse confronto estava chegando, porque quando a esposa do meu irmão Marcos o pegou traindo com a melhor amiga dela, não foi só o casamento que explodiu, foi toda a dinâmica da nossa família, e eu, o irmão bem-sucedido com uma empresa de investimentos próspera, virei automaticamente o caixa eletrônico de todos. As câmeras de segurança registraram minha mãe e Marcos entrando na minha casa às 9h43, exatamente como eu esperava depois do voicemail desesperado dele na noite anterior, só que eles não sabiam que o juiz Harrison e outros 4 juízes da vara de família assistiam à transmissão ao vivo direto de seus gabinetes, por um acordo do meu advogado. Sarah, a voz da minha mãe ecoou pela casa, precisamos falar sobre a situação do seu irmão, enquanto eu permanecia sentada à mesa, coração disparado, mãos firmes, a luz vermelha no laptop confirmando que tudo estava sendo gravado. No meu escritório. Eles entraram como se fossem donos do lugar, Marcos, amassado com a roupa da noite anterior, e minha mãe segurando a bolsa de grife como uma arma, a mesma que eu dei no último Natal. Seu irmão precisa de $800.000 para o acordo do divórcio, e você vai pagar? Ela anunciou sem rodeios. Mantive a voz calma, lembrando o conselho do meu advogado, e disse que não, que Marcos fez as escolhas dele e o divórcio era responsabilidade dele. Ele se jogou na cadeira, reclamando que a ex queria tudo, a casa, os carros, até a aposentadoria, e eu apenas lembrei que isso acontecia porque ele a traiu com a melhor amiga por 2 anos. O rosto da minha mãe ficou vermelho e ela disse que isso não importava, porque família ajuda família. Então puxei uma pasta e mostrei que já tinha dado a Marcos $237.000 em 5 anos, dinheiro que deveria ser para negócios, hipoteca e estudos dos filhos, mas que ele gastou em viagens de luxo com a amante. Minha mãe me chamou de invejosa, disse que eu não tinha vida, só trabalho e dinheiro, e a ironia quase me fez rir, porque esse dinheiro só era um problema quando não estava salvando alguém. Repeti que não ia financiar o divórcio, e ela avançou, os saltos estalando no piso, me chamando de ingrata, ao que perguntei, baixo, o que exatamente eles tinham feito por mim, lembrando que me chamaram de tola quando abri a empresa e de criminosa quando fiz meu primeiro milhão, e que só sentiam orgulho quando precisavam de dinheiro. Marcos gritou que eu achava que era melhor que eles por sorte, e eu ri, dizendo que trabalhei 80 horas por semana por 10 anos, morei em kitnet e comi macarrão barato enquanto ele comprava carros esportivos com o meu dinheiro. Chega, minha mãe gritou, perfeitamente captada pelas câmeras, dizendo que ou eu dava o dinheiro ou não fazia mais parte da família, e quando eu disse não, o tapa ecoou pelo escritório. A mão da minha mãe deixou uma ardência no meu rosto, os anéis dela cortando minha pele, enquanto Marcos sorria de lado e ela sibilava que eu iria dar o dinheiro ou ela contaria a todos o meu segredinho da faculdade. Então levei a mão à bochecha e senti o sangue onde o anel tinha me ferido antes de responder. Que ela queria dizer a época em que trabalhei em 3 empregos para pagar a mensalidade depois que ela e meu pai roubaram meu fundo universitário, e que podia contar tudo, porque eu não tinha vergonha nenhuma disso. Ela ergueu a mão de novo, mas eu disse com calma que não faria, porque a primeira agressão já tinha sido grave o bastante e a segunda só deixaria os juízes ainda mais furiosos, fazendo o sorriso de Marcos desaparecer quando ele perguntou que juízes eram esses. Virei o laptop para eles e mostrei a transmissão ao vivo, 5 janelas abertas com 5 tribunais diferentes, onde 5 juízes assistiam a tudo, enquanto no canto da tela o indicador de gravação piscava sem parar. Minha mãe gritou que eu estava nos transmitindo, e eu corrigi dizendo que não, que eles mesmos tinham se transmitido, porque tudo que fizeram e disseram, a agressão, a tentativa de chantagem e a confissão de que roubaram meu fundo da faculdade, tinha sido visto pelos juízes responsáveis pelo divórcio de Marcos. A cor sumiu do rosto dos dois quando o juiz Harrison já alcançava o telefone, e Marcos sussurrou que eu tinha armado uma armadilha, ao que respondi que não, que eu só tinha aprendido da última vez, lembrando quando ele falsificou minha assinatura naqueles empréstimos eu aprendi a guardar provas. Uma batida forte na porta da frente os fez pular, e uma voz conhecida se anunciou como o detetive Rogers, dizendo que precisava falar com a minha mãe, dando início a alguns minutos de puro caos, com ela tentando fugir pela porta dos fundos onde outro policial aguardava, Marcos tentando apagar a gravação, tarde demais, porque tudo já estava salvo em 5 servidores diferentes, enquanto eu permanecia sentada, calma, pressionando uma compressa fria no rosto. Quando foram levados, minha mãe ainda se virou uma última vez e disse que eu tinha destruído a família, e eu respondi baixo que não, que ela tinha feito isso há muito tempo e que eu só tinha parado de pagar o preço. O detetive ficou para colher meu depoimento, embora nós dois soubéssemos que era apenas formalidade, porque as provas eram claras e 5 juízes tinham visto tudo, e dessa vez não haveria encobrimento, nem segredos de família, nem mais abuso financeiro.
Meu celular vibrou com uma mensagem do meu advogado dizendo que os juízes queriam me ver e que o divórcio do meu irmão tinha acabado de ficar mais complicado, e eu sorri, sentindo a dor na bochecha, porque às vezes a justiça vem com um preço, mas finalmente não era eu quem estava pagando. O corredor do fórum parecia mais frio do que o normal enquanto eu aguardava sentada do lado de fora do gabinete do juiz Harrison, com as bochechas ainda latejando onde os anéis da minha mãe tinham me cortado, embora a sensação de finalmente ter me imposto a eles diminuísse um pouco a dor. Ao meu lado, minha advogada, Diana Shen, revisava suas anotações e comentou que os 5 juízes queriam incluir minhas provas no processo de divórcio de Marcos, porque as atitudes da minha mãe tinham complicado tudo. Perguntei o quão grave era, mesmo já desconfiando da resposta, e Diana explicou que eles haviam descoberto um padrão de fraude financeira, que Marcos não apenas traiu a esposa, mas também desviou dinheiro das contas conjuntas e escondeu bens, com a ajuda da nossa mãe. Antes que ela pudesse entrar em mais detalhes, o assessor do juiz Harrison nos chamou, e ao entrarmos o clima era pesado, com os 5 juízes sentados em torno de uma mesa de conferência, expressões severas, enquanto na tela central o vídeo da agressão da minha mãe passava em silêncio. O juiz Harrison falou primeiro, dizendo que havia revisado não só o incidente do dia, mas também toda a documentação financeira que eu entreguei, e perguntou há quanto tempo aquele abuso financeiro acontecia. Respirei fundo e respondi que desde que abri minha empresa, há 8 anos, começando com valores pequenos, alguns milhares aqui e ali para o que chamavam de emergências familiares, mas que depois que o caso de Marcos veio a público, tudo se intensificou. O juiz Maurice, o mais antigo da vara de família, completou dizendo que eles tinham visto os registros de transferência, um total de $812 mil, sem contar o roubo do meu fundo universitário. Diana então entregou outro arquivo e explicou que também haviam descoberto que minha mãe e meu irmão usaram meus dados pessoais para obter vários empréstimos, fazendo os juízes trocarem olhares tensos. O juiz Harrison se inclinou para a frente e perguntou se eu sabia que Marcos tinha me listado como fiadora dos bens dele no processo de divórcio, e meu sangue gelou quando perguntei o que, enquanto o juiz Peterson acrescentava que havia documentos com minha assinatura, embora, depois do que tinham visto naquele dia, ele duvidasse da autenticidade. Minhas mãos tremiam ao examinar os papéis, porque as assinaturas pareciam perfeitas justamente por terem sido copiadas de documentos legítimos da minha empresa, e eu afirmei com firmeza que nunca assinei aquilo nem concordei em garantir nada. O juiz Harrison assentiu, dizendo que acreditavam nisso e que, por essa razão, já tinham acionado a unidade de crimes financeiros do FBI, porque aquilo ultrapassava a esfera do Tribunal de Família. Como se fosse combinado, meu celular vibrou com uma mensagem de Marcos exigindo que eu consertasse tudo ou ele contaria tudo sobre a minha empresa, e eu mostrei a mensagem aos juízes, explicando que ele vinha tentando me chantagear com acusações falsas sobre minhas práticas comerciais e que eu tinha todas as ameaças documentadas. O juiz Maurice anotou algo e disse que o FBI iria querer ver aquilo, antes de me perguntar por que eu tinha esperado até agora para me manifestar, e eu encarei minhas mãos, lembrando anos de manipulação e culpa, porque eles eram minha família e, sempre que eu tentava dizer não, me lembravam de tudo que supostamente tinham feito por mim. Minha mãe chorava e Marcos aparecia com os filhos. Eu continuei esperando que eles mudassem, até hoje, como Diana acrescentou em voz baixa, e eu concordei. Porque quando soube que planejavam me tornar responsável pelo acordo do divórcio, entendi que aquilo nunca teria fim e que eles continuariam tirando até não restar mais nada. Os juízes conversaram entre si em tom baixo antes de o juiz Harrison anunciar que seria emitida uma liminar imediata proibindo minha mãe e meu irmão de entrarem em contato comigo ou acessarem qualquer uma das minhas contas e que, diante da agressão e da tentativa de extorsão presenciadas, também recomendariam acusações criminais. Meu celular vibrou novamente, desta vez com uma mensagem da minha mãe me chamando de filha ingrata depois de tudo que ela dizia ter sacrificado por mim, e o juiz Peterson percebeu minha expressão e perguntou se eram mais ameaças, ao que respondi mostrando a mensagem que não, era apenas a chantagem emocional de sempre. O juiz Maurice então falou com gentileza, dizendo que o que eles tinham visto naquele dia não era família, mas abuso financeiro organizado, e que minha mãe e meu irmão enfrentariam acusações graves, além de que o advogado da minha cunhada ficaria muito interessado nessas novas provas. Ao sairmos do gabinete, Diana apertou meu ombro e disse que eu tinha feito a coisa certa e que eles não poderiam mais me machucar, mas no estacionamento encontrei meu carro vandalizado, o último ato de retaliação de Marcos antes de ser levado sob custódia, com as palavras "a traidora da família" riscadas profundamente na pintura.
Diana tirou fotos enquanto eu ligava para a polícia, e enquanto esperava chegou outra mensagem, desta vez da minha cunhada, agradecendo por eu ter contado a verdade e dizendo que sempre soube que havia algo errado nas histórias deles, e pela primeira vez naquele dia senti lágrimas se formarem, não de dor ou medo, mas de alívio, porque a verdade finalmente tinha vindo à tona e, com ela, o peso de anos de manipulação e abuso começava a se dissipar. A detetive que chegou para registrar o vandalismo foi compreensiva e comentou que casos de abuso financeiro familiar são sempre difíceis, mas que eu tinha feito tudo certo, mantido registros, reunido provas e, o mais importante, tido coragem de denunciar. Olhando para meu carro danificado, percebi que ele era um símbolo perfeito, porque, assim como eu, carregava as marcas do abuso, mas ainda funcionava, ainda seguia em frente, e aquelas marcas poderiam ser reparadas assim como eu poderia me curar. Perguntei a Diana o que aconteceria agora enquanto observávamos a polícia encerrar o relatório, e ela respondeu com firmeza que agora eu viveria minha vida sem as correntes deles, enquanto eles enfrentariam as consequências dos próprios atos. Então assenti, tocando minha bochecha machucada pela última vez, sentindo a dor já diminuir junto com os últimos vestígios de culpa por ter enfrentado minha própria família. Às vezes, proteger a si mesmo significa estar disposto a se afastar de quem te machuca, mesmo que compartilhe o seu sangue, e um ano depois eu estava sentada no Tribunal Federal, observando Marcos e minha mãe serem conduzidos para a sentença. Os últimos 12 meses revelaram uma teia de crimes financeiros que chocou até os próprios promotores, porque a investigação do FBI descobriu mais de 2 milhões de dólares em empréstimos fraudulentos, documentos falsificados e bens ocultos, deixando claro que o divórcio do meu irmão tinha sido apenas a ponta de um iceberg de enganos que se estendeu por quase uma década. Todos de pé, anunciou o oficial quando o juiz Rives entrou, e eu me ajeitei na cadeira sentindo ao meu lado a presença firme e solidária da minha cunhada Amanda, que depois das revelações do divórcio tinha me procurado, permitindo que descobríssemos que ambas fomos vítimas das manipulações de Marcos e que uma amizade inesperada surgisse das cinzas das mentiras dele. Antes de proferir a sentença, o juiz Rives disse que as vítimas poderiam fazer suas declarações, e eu me aproximei do púlpito com o texto preparado tremendo nas mãos, enquanto minha mãe e Marcos evitavam meu olhar. Por anos, eu acreditei que família significava sacrificar tudo uns pelos outros, comecei, e que amar era dar até doer e depois dar mais, mas nunca me ensinaram a diferença entre apoio e exploração. Respirei fundo e continuei, dizendo que minha mãe e meu irmão não roubaram apenas meu dinheiro, roubaram minha confiança, meu senso de família e anos da minha vida, usando meu sucesso como uma arma e transformando cada conquista em obrigação. Minha mãe começou a chorar, mas eu já tinha aprendido a reconhecer aquelas lágrimas pelo que eram, mais uma tática de manipulação, porque a agressão física naquele dia no meu escritório não tinha sido o primeiro ato de violência, apenas o primeiro registrado em câmera, sendo a verdadeira violência os anos de abuso emocional e financeiro, as ameaças constantes e a manipulação do meu amor e da minha culpa. Depois que terminei, Amanda falou, revelando como Marcos tinha drenado sistematicamente os fundos universitários dos filhos enquanto a convencia de que ela era péssima com dinheiro, e o juiz Rives ouviu atentamente antes de se dirigir aos réus, afirmando que as ações deles mostravam um padrão calculado de exploração voltado contra os próprios familiares. O tribunal então os condenou a 8 anos de prisão federal por fraude financeira, com tempo adicional por agressão e extorsão, e enquanto eram levados, Marcos finalmente me olhou e implorou dizendo que as crianças precisavam do pai, ao que respondi com calma que elas precisavam ainda mais dos fundos de faculdade, razão pela qual eu já tinha criado novas contas de confiança para elas, às quais ele não teria acesso. Do lado de fora do tribunal, Amanda me abraçou dizendo que finalmente tinha acabado, e eu sorri respondendo que quase, porque ainda havia mais uma coisa. No dia seguinte, fiquei diante do conselho da minha empresa anunciando o lançamento da Fundação de Prevenção ao Abuso Financeiro Familiar e explicando que, com parte dos recursos recuperados, ofereceríamos apoio jurídico e recursos a vítimas de exploração financeira dentro da família, enquanto Diana, agora conselheira jurídica da Fundação, me ajudava a cortar a fita do nosso primeiro escritório e comentava que eu tinha transformado dor em propósito, ao que respondi que a dor ensina o que precisamos aprender, e que eu aprendi que família de verdade não exige o seu sacrifício. Eles celebram o seu sucesso, e a primeira causa da fundação chegou mais rápido do que eu imaginava, quando uma jovem empreendedora, com os olhos cheios de lágrimas, nos mostrou mensagens dos próprios pais exigindo que ela vendesse sua startup bem-sucedida para pagar as dívidas de jogo do irmão, sussurrando que diziam que ela devia isso à família e que família se sacrifica pela família.
Mostrei a ela a última mensagem que minha mãe me enviou pouco antes de ser levada para a prisão, dizendo que uma filha de verdade teria protegido a família, e então respondi com firmeza que não, que família de verdade protege uns aos outros do dano, não exige que você se destrua por eles. 6 meses depois da sentença, recebi uma carta da conselheira prisional da minha mãe informando que ela finalmente tinha admitido suas ações e reconhecido o padrão de abuso que perpetuou, perguntando se eu consideraria visitá-la, e eu respondi com poucas palavras, dizendo que quando ela respeitasse meus limites tanto quanto desejava meu perdão, poderíamos conversar. Os filhos de Marcos agora me visitam todos os meses, nunca falamos sobre o pai deles, mas faço questão de ensiná-los sobre limites financeiros saudáveis, garantindo que seus novos fundos universitários estejam seguros, enquanto Amanda e eu mostramos a eles que amor não vem com etiqueta de preço. Na semana passada encontrei o antigo álbum de fotos da família e, ao olhar aquelas imagens, percebi algo profundo. A família que eu lamentei nunca existiu de verdade, era apenas uma fachada sustentada pelo meu sacrifício e pelas exigências deles, mas das cinzas disso tudo nasceu algo autêntico, Amanda e seus filhos, a família da fundação, amigos que celebram meus limites em vez de desafiá-los. Não é a família em que nasci, mas é a família que escolhi, e isso muda tudo. A cicatriz na minha bochecha deixada pelos anéis da minha mãe já desapareceu, mas as lições ficaram. Porque às vezes o ato mais corajoso é dizer não a quem amamos, às vezes a forma mais verdadeira de família é aquela que construímos depois que a de origem se quebra, e às vezes a mais alta forma de amor próprio é nos proteger de quem afirma nos amar. Em pé no meu escritório, onde tudo terminou um ano atrás, finalmente arquivei o número da minha mãe no telefone, e a pergunta na tela, tem certeza? Parecia ir muito além de um simples contato, porque sim, eu tinha certeza de que família não deveria ferir, de que amor não deveria custar tão caro, de que eu merecia mais e, acima de tudo, de que nunca mais confundiria exploração com amor.